Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, o capítulo número 39. Salmos 39. Amém? Apenas os versos 6 e 7. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Amém. Vamos fazer uma oração nesse momento, igreja. Deus, nós te rendemos graças, Pai, por este dia, por esta oportunidade de cultuar a Ti, de aprender, de receber de Ti. Pai, pela Tua presença, pela manifestação do Teu Espírito. Desde já te pedimos, ó Pai, discernimento e entendimento da Tua palavra. Que o Teu Espírito tenha liberdade para revelar a nós aquilo que porventura ainda não foi revelado. Para alcançar, Senhor, o entendimento de cada pessoa, a mente de cada um que ouvir, que estiver ouvindo esta mensagem, que eles sejam tocados, que todos nós sejamos transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Então, amados, esse salmo é um salmo onde Davi clama a Deus, onde ele salmodia o Senhor, principalmente pela necessidade de se manter esperançoso, de não desistir do propósito, de não se render às provações, às dificuldades, de não se entregar à própria morte. Mas ele declara que muitas vezes esteve perdido, como muitos de nós andamos ao longo da nossa caminhada, e aí neste momento ele entende que para onde vai, para onde vai levar, que proveito terá das coisas que se constroem aqui, das coisas que se ajuntam aqui na terra. E aí ele reflete no versículo 7, agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. E hoje nós vamos aprender a viver com esperança. É o tema da nossa ministração. Diga para a pessoa que está do seu lado, para ela se lembrar mais tarde. Viva com esperança. Viva com esperança. Mas o que seria essa esperança? Quem aqui ainda não ouviu a expressão, a esperança é a última que morre? Acho que ninguém, deixou de ouvir essa expressão. Todos nós já escutamos esse ditado popular. Mas para quem conhece Jesus, para quem conhece a palavra, a gente sabe que esse ditado, ele não é uma verdade. Nas nossas vidas isso não se aplica. A esperança não é a última que morre. A esperança, ela não morre. Ela não morre quando ela está aplicada em quem deve estar e da maneira como deve estar. E hoje, através desse salmo e outras passagens na Bíblia, a gente vai entender, aprender e ter a oportunidade de aplicar como nós desenvolvermos, como nós acreditarmos, depositarmos a nossa esperança no lugar certo, na pessoa certa, com as atitudes certas, da maneira correta. Porque muitas vezes nós colocamos as nossas esperanças, as nossas expectativas nos lugares e nas pessoas erradas. E aí, nestes casos, sim, esse ditado popular se aplica. Mas, quando a esperança é Jesus, ela nunca morre. Amém? Aleluias. Ainda no Salmo 62. Um pouquinho mais adiante a gente passa. Salmos
62, vamos ler mais 2 versos, o 5 e o 6. Salmos 62, 5. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Amém? Muito forte, hein? Todo o salmo, muito forte, mas especificamente saber, reconhecer que a sua esperança está em Deus, que ela vem dEle, está nele e deve ser direcionada para Ele, é o que faz a diferença. É o que faz você entender que nenhuma circunstância, por mais difícil que ela pareça, por mais difícil que ela se mostre diante de você, ela não deve, ela não irá, como o salmista diz aqui no 62:6, te abalar. Você não será abalado se a sua esperança estiver no lugar certo. Se você declarar o que você declarou no verso 5 antes, com o seu coração, com a sua fé, com a sua atitude. Que esperança nada mais é do que isso. Olha o que diz o dicionário sobre o significado da palavra esperança. Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. Fé. Vou repetir. Esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em uma coisa boa. Fé. É muito autoexplicativo, mas a gente precisava ir recorrer ao dicionário e entender com toda a clareza com que a nossa língua expressa o significado dessa palavra. Esperança nada mais é do que acreditar, do que confiar, ter fé. E muitas vezes a gente tem deixado a nossa fé se esvair. A gente tem deixado a nossa esperança se perder e temos dado lugar ao desespero, à desesperança. E não é isso que o Senhor tem para nós. Não é isso que a palavra do Senhor tem para nós. Ela nos traz mecanismos, nos traz condições da gente aplicar e viver uma vida de esperança. Mas não como espectadores, como alguém que assiste a vida passar enquanto espera. Não, você vive de fé, acreditando, confiando, mas vivendo. Não apenas existindo, não apenas expectando. Não apenas contemplando o tempo passar, as coisas acontecerem. Existem promessas de Deus para mim e para a sua vida. E a gente precisa ir vivendo cada uma delas ao longo da nossa caminhada. A gente precisa ir aprendendo com elas. A gente precisa ir sendo forjado aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Para que a gente chegue onde a gente precisa chegar. Para que a gente habite no lugar ao qual nós pertencemos verdadeiramente. Amém, igreja? Quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós, nesse momento, nos aliançamos com uma esperança que não morre, com uma esperança que não tem fim, com uma esperança que não vacila, que não se ausenta, que não acaba, que vai estar lá. Basta que você tenha fé, que você acredite, que é o que significa ter esperança. Basta que você não abra mão da sua esperança, basta que você não abra mão da sua fé. É por meio dela que você agrada ao Senhor. Como ter esperança? Como que a gente faz para viver uma vida de esperanças? Para não viver desacreditado e para não viver desesperançoso. Porque se a gente for olhar a nossa volta, se a gente for olhar o mundo ao qual nós pertencemos, a sociedade, a gente se enche de desesperança. E tem pessoas que, dependendo da situação, até se desespera. Não é verdade? Mas se nós estivermos com o olhar na direção certa, o resultado é diferente, não é verdade? Além de você se encher de esperança, você fica apto a ajudar outras pessoas a não se desesperarem, a confiarem junto com você. Lamentações 3,
os versos 21. Diz assim: todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos lembrar daquilo que nos traz esperança. O que te traz esperança hoje quando você pensa? Lembrar que você tem fôlego de vida próprio, você não precisa do mecanismo de um aparelho de oxigênio, de ventilação mecânica. O que te traz esperança hoje? Lembrar que você tem uma família que é complicada, que tem problemas, que tem gente difícil, que tem ovelha negra, mas que é uma família que o Senhor te deu de presente, que tem pessoas que você ama, que você pode contar com elas quando precisam. O que te faz, o que ao lembrar te traz esperança? Lembrar que você tem um esposo, uma esposa, um companheiro, que precisa ser mudado, moldado, assim como você em algumas áreas, mas que você tem. São os filhos que o Senhor já te deu, a herança do Senhor sobre a sua vida, ou é a promessa de ainda tê-los? Você precisa buscar nas pequenas coisas. O que te traz esperança quando você lembra? Mas é preciso estar com o coração grato para conseguir enxergar. Porque quando a gente está com o coração ingrato, a gente não reconhece nada disso como coisas que nos trazem esperança. A gente não reconhece o favor de Deus sobre as nossas vidas, porque Ele nos dá, nos concede isso, nos concede coisas muito maiores. Por favor. Nós não temos nada de Deus porque nós merecemos, porque somos bonzinhos o bastante, porque servimos tão bem, porque somos tão bonitinhos, tão cheirosinhos, ou tão pobrezinho, ou tão coitadinho. Nós recebemos porque a graça de Deus está sobre a nossa vida, porque o favor e a misericórdia do Senhor se renovou quando você acordou hoje. Independente das suas escolhas ontem, independente das suas escolhas hoje, o Senhor tem o favor e a graça dele estendido, derramado sobre as nossas vidas. E se alguém se alegra, pode glorificar esse Deus, porque é muito bom. É muito bom para olhar para a gente e achar que, meu Deus, por merecimento realmente nós não teríamos nem uma quinta parte do que Deus faz por nós, do que Deus dispõe para nós todos os dias. Mas é por isso que chama favor, é por isso que chama graça. E é por isso que, para que a gente não perca a esperança, uma das formas é a gente praticar o que está aqui em Lamentações, é lembrar destas coisas. É lembrar da cura que Ele concedeu a alguém que você intercedia. É lembrar do milagre que Ele já operou na sua casa. É lembrar da provisão que você tanto clamou e chegou na hora exata. É lembrar daquilo que te traz esperança. É não se esquecer, é não endurecer o coração e não deixar que a ingratidão tome o lugar de todas estas lembranças. Que quando você vai se lembrando delas, você vai renovando, aumentando a sua esperança, a sua fé, a sua confiança. Amém? Eita, que Deus está no manto com José aqui na igreja, né? No domingo passado o pastor ministrou sobre isso. E o Espírito Santo agora me trouxe José novamente à memória. Sabe o que é interessante? É que no caso de José, ele, diferente do pai, do avô, Deus falou claramente com Abraão. Deus falou claramente com Isaac. Mas a gente não tem um registro com Jacó, pai de José. Mas a gente não tem um registro de que Deus falou ao coração de José. E, no entanto, José, ele confiava no Deus do pai dele, dos antecedentes dele, dos avós dele, dos pais dele. Ele se ateve a essa promessa, ele se ateve a essa confiança. Ele decidiu confiar, ainda que ele não tivesse uma promessa. E José nos ensina, com seu exemplo, o segundo passo. Quando nós lembramos das coisas que nos trazem esperança, nós já conseguimos afastar de nós uma infinidade de pensamentos, de coisas que nos trazem desespero. Nós priorizamos a nossa confiança no Senhor. Quando nós lembramos, nós atraímos a confiança. E essa é a segunda coisa, a segunda atitude que nós temos que nos traz esperança. É a atitude de confiar. E José teve esta atitude.
Muitas vezes a gente está esperando Deus bradar do céu com aquela voz grave que a gente vê no cinema, nos filmes, e falar que tem tal promessa, que é para você ir para tal lugar, que é para você fazer assim, que é para você fazer assado, e se esquece de trazer à memória todas as promessas que estão escritas aqui, direcionadas para a sua vida, declaradas sobre a sua vida, e você não tem sequer conhecimento delas. Muitas delas a gente sequer conhece. E José, ele não tinha esse recurso, ele não dispunha da Bíblia para que ele lesse, se enchesse de esperança. Ele não dispunha de uma promessa, de uma fala, de algo que Deus garantiu. Ele diz: eu vou, me joga na cova, me leva como escravo, sobe e desce. Não. A decisão de confiar. Confio no Deus do meu pai, no Deus dos meus avós. Eu confio no Deus de Israel, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Esse mesmo Deus é o Deus em que nós devemos depositar a nossa confiança, toda a nossa confiança. Confiar inteiramente nele. É o Deus que não desampara, que não nos deixa ficar abalado. Observa que na Bíblia, quando relata a história de José, em nenhum momento ele parece desesperado. Você sente desespero em José, se lembrando da trajetória dele, do que ele viveu? A Bíblia não relata em nenhum momento que ele tenha se desesperado, porque ele decidiu confiar. Ele decidiu lembrar das histórias que ele ouvia seu pai Jacó contar. Ele decidiu se lembrar do relacionamento que ele viu seu pai ter com esse Deus. E ele então começou a se relacionar com esse mesmo Deus a partir da sua confiança. Ele então passou a se relacionar com esse Deus a partir da decisão de lançar sobre ele a sua esperança. Toda ela estava depositada nele. A sua única esperança era o Deus dos seus pais, o Deus dos seus avós, o Deus de Israel, o Deus que viria e que veio para nos trazer esperança e não nos deixar abalado por mais terrível que fosse a situação. Então, depois de nos lembrar, nós somos conduzidos a confiar. E depois de confiar, é necessário orar. Esse relacionamento que José construiu, essa confiança que se estabeleceu, se deu por meio da oração, do diálogo, porque orar é falar com Deus. Muitas vezes nós queremos um relacionamento profundo, muitas vezes nós queremos uma intimidade, muitas vezes nós queremos ouvir Deus, mas Ele também está lá só esperando a gente falar para que Ele ouça. Ele está sempre disposto a nos ouvir, mas nós nem sempre estamos dispostos a falar. Agora a gente quer ouvir, coisa boa principalmente. É ou não é, gente? É bem assim. E a gente precisa estar disposto a falar com Deus, a nos derramar na nossa oração, a fazer uma oração verdadeiramente humilde para que o Senhor a receba e nos encha de esperança. E não deixe que o desespero nos tome, não deixe que a falta de confiança nos tome, que a falta de memória, de gratidão nos tome. Tem uma frase que diz que a ingratidão é a falta de memória do coração. A gente acha que só a mente tem memória, mas o nosso coração, ele deve se lembrar de cada gesto, de cada pessoa, de cada coisa que o Senhor nos proporciona e proporcionou ao longo da nossa vida. E não permitir que essas memórias morram, não permitir que a ingratidão se estabeleça. Amém? Depois de orar, de estabelecer esse diálogo contínuo, diário e muitas vezes, né, mais de uma vez ao longo do dia, como era o caso de Daniel, que a Bíblia relata as 3 vezes, há quem consiga fazer isso todo o tempo. Todo o tempo está falando com Deus, todo o tempo está em espírito de oração, enquanto dirige, enquanto trabalha, enquanto cozinha, enquanto cuida da família, enquanto faz alguma atividade. Eu conheço muitas pessoas que têm esse hábito, que conseguem
se conectar, falar com Deus, ouvir o Espírito Santo falar ao seu coração enquanto desempenha alguma atividade. Mas a gente tem que entender que é necessário reservar o tempo do Senhor. O nosso TSD, ele não deve ser negociado. O seu tempo com Deus não deve ser substituído por absolutamente nada. Absolutamente nada deve ser mais importante. Em algum momento do seu dia, ele precisa existir. De preferência que seja nas primeiras horas. Mas ainda que não seja possível, nas primeiras horas é necessário que ele exista. É necessário que o Senhor entenda que Ele é o Senhor e seja tratado como tal nas nossas vidas. Amém? Outra coisa que é necessário é cuidar da nossa mente. Inicialmente eu lembrei vocês de que o tempo todo a gente é bombardeado com notícias. Sim ou não? Mesmo que você não assista um jornal, mas alguém comenta com você, chega no seu WhatsApp, chega na sua rede social, você vai ver alguma coisa e tem lá as notícias que também estão sendo veiculadas na TV, e você está o tempo todo sendo ali abastecido de coisas que talvez você nem gostaria de ter acesso ou não procuraria, mas elas te alcançam. Sim? Amém. E aí, quando nós não cuidamos da nossa mente, a nossa mente, ela adoece, porque ela vai se alimentando daquilo que a gente vai oferecendo para ela. E aí você vai lendo, daí você entra para ver um vídeo, daí você já está horas vendo o vídeo, daí uma notícia puxa a outra, e já tem um link para outra, e as suas perspectivas, elas vão diminuindo. E você vai começando a se sentir oprimido. E você vai começando a se escandalizar com alguma notícia, ou outra pode te chocar um pouco mais. Outra pode te tocar, porque talvez você esteja num contexto semelhante. E você vai perdendo a esperança. Se nós não cuidarmos da nossa mente, se nós não limitarmos e não usarmos o controle que o Senhor nos outorgou, a autoridade de determinar o que nós vamos ver e o que nós não vamos ver, de desligar o controle da televisão, de mudar o canal, de tirar aquilo que você não quer ver, de tirar, de fechar, clicar lá no xizinho daquela notícia, daquela sugestão, daquele link. De parar de deixar o tempo que você deveria estar usando com o Senhor para ficar vendo aqueles vídeos, aquelas coisas que não vão lhe trazer edificação, que não vão lhe trazer esperança, pelo contrário, vão lhe deixar desesperado, vão lhe deixar sem perspectivas. Você tende a algum tempo depois com esse hábito de ficar doente, porque quando a nossa mente adoece, o nosso corpo logo depois sente os reflexos do adoecimento da nossa mente, não é verdade? Quando a gente tem uma doença na nossa mente, quando a gente está simplesmente triste por alguma coisa, normalmente o seu corpo vai manifestar fisicamente algum sintoma. Em alguma parte do seu corpo, essa tristeza vai se refletir. Então, esse cuidado é importante que a gente tenha. E o entendimento de que o controle está nas nossas mãos, no sentido de determinar o que vemos, o que alimentamos a nossa mente, as nossas emoções, está conosco. O controle das nossas vidas está na mão de Deus, mas o livre-arbítrio Ele confiou a mim e a você, e a decisão é nossa o tempo todo. Diariamente, a todo instante, a gente tem o poder de decisão. O Senhor nos deu. Ele não nos impõe absolutamente nada. Amém? A outra forma é exercer o chamado de Deus para as nossas vidas. Quando você lembra, quando você confia, quando você ora, quando você cuida da sua mente de maneira correta, aí chega o momento em que você precisa fazer algo mais por você e pelo próximo. Você precisa exercer o seu chamado. Você precisa anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho da esperança. Você precisa se tornar uma injeção de esperança por onde você passa. Você precisa trazer todas essas práticas anteriores, essas lembranças, a oração, a confiança, para si mesmo,
declarar todas essas promessas do Senhor para a sua vida, conhecê-las, acreditar que elas irão se cumprir, porque Deus, Ele não deixa de cumprir nenhuma das suas promessas. Ele é fiel à tua palavra, assim como é a nós. E aí, quando você entende isso, você começa a não conseguir mais suportar essa esperança toda só para você. Você precisa dividir isso com mais alguém. E onde você passa, as pessoas que passam pelo seu caminho, elas vão sair de perto de você com uma semente de esperança. Amém? Elas vão sair de perto de você com uma porção de esperança, sabendo que em alguém chamado Jesus, que aquela moça, que aquele jovem, que aquela criança que só tem 7 anos, que aquele menininho, que aquela senhorinha, existe alguém que você e eu conhecemos que pode trazer esperança, que pode me ajudar a olhar para essa situação de um ângulo melhor, menos pessimista, mais positivo, mais alegre, mais esperançoso no sentido literal da palavra, como uma coisa boa. Porque mesmo as dificuldades que nós enfrentamos, elas são para o nosso bem. Elas cooperam para o nosso bem. Amém? Jeremias 29:11 diz assim, se você quiser pode abrir. Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Planos de ter esperança e um futuro. A profundidade disso é muito, muito grande. Amém, igreja? É muito profundo. Você despertar, ter favor e graça derramado sobre você, ter misericórdias do Senhor derramado sobre a sua vida, sobre a sua casa. E aí você está diante de um problema e não olhar para o tamanho do problema, mas para o tamanho da esperança, para o tamanho da fé que você tem depositado em um Deus que tem planos de te fazer prosperar, que tem planos de te dar ainda mais esperança, ou seja, de acreditar que coisas ainda melhores estão por vir sobre a sua vida. Planos de te dar paz, promessa de um futuro que não é breve, que não é chegar aos 80 ou 100 anos, se você tiver esse privilégio, totalmente debilitado, com uma memória falha, com uma série de doenças físicas, mas planos de lhe dar uma eternidade com Ele, planos de lhe fazer viver uma vida que não tem fim, de forma abundante, eu disse. Não é uma vida atribulada, sofrida. A gente tem que entender que passar pelas tribulações, há adversidades, fazem parte da nossa trajetória como peregrinos aqui neste lugar onde estamos provisoriamente. Mas precisa lembrar de Jeremias 29:11, como lá em Lamentações diz, lembrar do que te traz esperança. Então, peraí, hoje eu não estou conseguindo pensar em nada, meu coração não está grato, eu preciso, vou lá na palavra, Jeremias 29:11, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. É o Senhor que está me dizendo isso. Esses planos são para mim, eu tomo posse de todos eles, eu vou viver cada um deles, declarar a palavra do Senhor sobre a sua vida. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Isso que eu estou vivendo, o Senhor não perdeu o controle. Ele tem um propósito com isso. O que eu preciso aprender com essa situação, Senhor? Me ajuda aqui a entender para que eu passe logo. Eu quero ser aprovado, eu quero chegar onde o Senhor tem para que eu chegue. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Senhor, eu espero em Ti. Salmo 60, verso 5 que nós vimos, no 39, o 7.
O Senhor é a minha esperança. E o Senhor diz que o Senhor tem mais esperança para me dar. O Senhor diz que tem um futuro para me dar. Mas muitas vezes a gente está tão preso às coisas daqui que a gente se limita e acha que esse futuro é só aqui. Mas Deus tem mais. Diga para quem está do seu lado: Deus tem mais. Amém? Deus tem muito mais. Você precisa entender que não é apenas aqui. Não é apenas aqui. Romanos 15:13, não precisa abrir, diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém, igreja? Pelo poder do Espírito Santo. Não é ter uma esperança fajuta que no fundo a sua alma está desesperada, mas é uma esperança que ela é forjada em nós por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Por meio do como ter uma esperança, das lembranças, da confiança, do cuidado com a mente, da oração, da expectativa de viver e anunciar o Evangelho de Jesus, de partilhar, de viver o teu chamado, de não ficar limitado apenas às coisas para você, as bênçãos para você, a paz para você, a esperança para você. Até porque quando nós estamos bem com o Senhor, nós queremos que todas as pessoas à nossa volta também estejam, não é verdade? Pelo menos a maioria dos testemunhos que eu ouço, quando alguém se converte, quando as pessoas estão no primeiro amor, quando elas estão usufruindo de uma bênção, a gente quer que o máximo de pessoas sejam alcançadas, experimentem daquilo que você está vivendo. E o Espírito Santo de Deus, ele também quer isso. E ele está sedento para alcançar mais pessoas, ele está sedento para operar e para derramar desse poder em nós. E nas outras pessoas que estão esperando por nós, que estão esperando que nós estejamos, ou que nós vivamos esta etapa de anunciar o Evangelho. Que nós vivamos essa etapa de levar, de transferir Jesus, de transmitir esperança para essas pessoas. Porque elas têm estado em desespero, na alma, na mente. E muitos até em um desespero psíquico mesmo, que entram em surto e precisam de uma intervenção mais direta, até medicamentosa. Então a gente tem que entender que a gente tem o remédio, a gente detém a fórmula e ela está aqui. No Velho, no Novo Testamento, a esperança é Jesus. Eu volto a dizer, ela vem de Deus, ela está em Deus e ela deve estar direcionada para Deus. A gente não deve depositar a nossa esperança em pessoas, em carros ou em cavalos. Como diz o Salmo, a nossa confiança tem que estar no Senhor. É dele a fonte, e é por meio do poder do Espírito Santo. Vamos reler Romanos 15:13. Que o Deus da esperança nos encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Confiar. Para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Percebam que é o Deus da esperança que nos vai encher de alegria e paz. E é para quê? É para que a gente transborde pelo poder do Espírito Santo. É para que o Espírito Santo opere em nós e nesse transbordar, vidas sejam alcançadas, sejam tocadas pelo poder do Espírito Santo de Deus que está em nós, que opera em nós. Amém?